Bom, a primeira moeda digital que conseguiu esse feito de ser um ativo de valor digital é o Bitcoin. Então vamos começar por ele. Eu faço primeiro as análises aqui no CoinMarketCap, esse site aqui, coinmarketcap.com. Aqui está a lista das principais criptomoedas em valor de mercado, está aqui, ó, capitalização de mercado. O Bitcoin vale 11 trilhões de reais. Geralmente eles analisam isso aqui em dólares, né? Mas eu pus em reais aqui para ficar mais fácil o entendimento. Tem Ethereum, Tether, como eu pus para traduzir aqui essa página que ela é em inglês, algumas moedas eles alteram o nome aqui, tá? Mas se colocar aqui para o inglês, aqui é o Tether, a Ripple, né? Que é a XRP, BNB e assim vai. Então, de valor de mercado, o Bitcoin ele está em primeiro lugar, representando, aqui no CoinMarketCap, ele mostra a representação, a dominância do Bitcoin. O Bitcoin representa 56,6% de todo o capital que existe em criptomoedas hoje. Então, o restante, 43,3%, né, o restante disso daqui, estão todas as demais criptomoedas. Então, o primeiro passo é abrir o CoinMarketCap, clica aqui no Bitcoin e deixa eu traduzir ali que fica melhor, carregando os dados. Aqui a gente consegue ver uma primeira informação, aqui mostra o gráfico, mas uma primeira informação, o fornecimento máximo de Bitcoins, são 21 milhões de Bitcoin. Então não haverá mais do que 21 milhões de unidades de Bitcoin. Isso faz com que o Bitcoin seja um ativo deflacionário, um ativo que, por natureza, com o passar do tempo, ele terá mais valor. O que é um ativo deflacionário? Ele entra na lei da oferta e demanda. Oferta e demanda significa que quando tem muitas pessoas interessadas em um produto, em alguma coisa, e tem pouco desse produto para ser vendido, então a tendência é que o valor, o preço desse produto ele aumente. Por exemplo, tivemos as enchentes no Rio Grande do Sul, onde afetou a plantação de arroz, né, que o Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz do Brasil. Então, consequentemente, começou a faltar arroz, não tinha-se mais produção de arroz, o que tinha se perdeu uma boa parte. Então, o arroz começou a ficar mais caro. Teve alguns paliativos, conseguiram resolver, mas ele começou a ficar mais caro. Se faltasse realmente arroz, o preço do arroz ia subir para 40, 50, 60 e ia continuar subindo. Então, hoje se tem cada vez mais pessoas interessadas em comprar Bitcoin, empresas, até mesmo governos, e a quantidade máxima será apenas 21 milhões de unidades. Não haverá mais do que 21 milhões de unidades de Bitcoin. Esse é o primeiro ponto. Depois, sobre qualquer criptoativo, é interessante você saber qual que é o white paper dele, né? O white paper é como se fosse ali a ementa, né? Ali o comunicado do porquê que criaram esse ativo. Aqui no Bitcoin, depois eu te mando aí o white paper traduzido. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Documento técnico. Aqui está escrito como documento técnico. Resumo do white paper, que vai aparecer aqui o resumo total aqui do white paper, né? O que Satoshi Nakamoto imaginou, o que ele pensou, por que ele criou, tem tudo isso aí no white paper. Vamos lá, uma outra análise aqui do Bitcoin sobre os holdings, são as pessoas que têm Bitcoin, como que está dividido esses Bitcoins. Primeiro ponto, que 78,31% dos Bitcoins que estão guardados em carteiras, eles são de pessoas que têm até $1.000. Então, quer dizer, o Bitcoin está bem pulverizado. O que é o risco de algumas criptomoedas? Que geralmente 70%, 80% está na mão de uma pessoa, 2 ou 10, né? Ou ali dos seus criadores. Isso significa que se esses criadores resolverem se desfazer das suas moedas, aquela moeda acaba, porque eles têm a maior parte. No Bitcoin é o contrário. A maior parte dos Bitcoins estão na mão das pessoas. Embora muitas empresas estão comprando uma quantidade enorme de Bitcoins, como a MicroStrategy, que tem mais de 400 mil Bitcoins em posse,
Ainda assim, essas pessoas representam apenas 1,59%. Outra coisa interessante é esse endereços por tempo realizado. 71% dos bitcoins, das pessoas que compraram bitcoins, têm esse bitcoin há mais de um ano. Então são holders, são pessoas que compram, guardam na carteira e esquecem. Eles não ficam operando, não ficam vendendo, eles não têm o interesse de vender agora. Né? Alguns desses traders aqui, desses holders, mesmo com a alta do Bitcoin agora, o objetivo deles não é vender, é esperar mais 5 anos, mais 10 anos para vender. Então isso faz com que uma pequena parcela, geralmente esses comerciantes aqui, 5,65% dos que têm Bitcoins, é que realmente faz o preço do ativo se movimentar, que essas movimentações que a gente vê aqui, que sobe ali 5%, cai 5%. Então, por isso que, com respeito ao Bitcoin, no longo prazo, eu tenho muita tranquilidade, independentemente do preço. Vamos aqui uma análise fundamentalista, né, entendendo um pouco dos conceitos do Bitcoin. Tem mais informações aqui que você pode verificar. O próprio white paper informa as partes aí fundamentalistas, né, a questão de criação do Bitcoin. E sobre aqui dentro da CoinMarketCap também tem aqui várias informações, o que é o Bitcoin, o que o torna ele único, quanto o Bitcoin está em circulação e assim por diante. É importante verificar aqui. Olhando aqui no gráfico do Bitcoin, deixa eu só apagar essas linhas aqui para ficar mais fácil. É comum as pessoas olharem para o gráfico do Bitcoin muito de perto. Cada barra dessa daqui representa um dia, então é o gráfico diário, né? Se a gente esticar aqui e olhar lá do passado, a gente vê o porquê que aqueles holders lá, que estão há mais de um ano no Bitcoin, aqui, 2024, quem comprou no início de 2024, comprou aqui, nos 41 mil dólares. Então essa pessoa já está tendo aí um lucro, ainda que o Bitcoin caiu um pouquinho, de mais de 135% de lucro. Essas pessoas não estão preocupadas com essa pequena queda do Bitcoin. Tem gente que olha apenas aqui, nesse momento aqui que caiu aqui um pouco mais de 10%, chegou a bater aqui 10% de queda, né? Mas olhando aqui esse gráfico, só nessa parte, a gente consegue colocar uma linha aqui embaixo e outra linha aqui em cima, mostrando que o Bitcoin está aqui dentro desse caixote. Ele vem, quando ele bate aqui nessa região dos 90, 91, 92, ele sobe. Quando ele chega próximo aqui dos 105, 100 e alguma coisa, ele volta, bateu lá, sobe, bateu aqui, desce. Então aqui é um ponto de inflexão. Sempre que ele chega aqui, ele volta. Isso também é mostrado por esses pavis, tá vendo? O corpo do candle aqui, né? E os pavis, sempre que é para baixo, que ele toca aqui, tem uma força compradora muito grande. Se ele conseguir romper essa faixa aqui dos 90, aí sim ele pode descer e mais, e lá no 80, de repente buscar até esse fundo aqui, essa linha verde que eu tinha marcado anteriormente, na faixa dos 75 mil. Eu acho pouco provável que isso aconteça por agora. Pode acontecer mais lá na frente, depois dele dar mais uma subida aqui, ali próximo dos 120, talvez 150, não sei. Mas, a princípio, nesse momento, ele está segurando bem. Uma média que está respeitando bastante é essa linha laranjada aqui, que é o EMA 50, a média dos 50 dias. Então, sempre que ele chega próximo ou toca aqui nessa média de 50, ele rompe. O interessante seria ele romper e conseguir superar esse topo aqui para continuar o movimento de subida. Mas, como a gente tinha feito aquela estratégia lá, onde o nosso preço de liquidação seria aqui embaixo, nos 65, 60 e alguma coisa, nos 68. Mas se o Bitcoin perder, se ele fechar algum desses dias aqui, não só o pavio, ele tem que fechar o dia abaixo dos 90 mil dólares, é um ponto de atenção, um sinal que ele pode cair mais. Então eu vou pegar as minhas operações de traders rápido, as operações curtas que eu faço, como eu mencionei do mercado futuro, e vou sair de todas elas, esperar ver até onde o preço vai e recomprar mais embaixo. Ah, vou vender com prejuízo, sem problemas, vendo com prejuízo aqui, compro aqui embaixo novamente alavancado e depois eu espero surfar o movimento de alta novamente, que ele vai fazer ainda esse ano.